Impulsionado pela tecnologia, a evolução não para de acontecer e nos surpreender dia após dia. E foi em 2015 que a startup Nikola Motors nasceu com o objetivo de desenvolver caminhões elétricos. Mas não bastava apenas ser caminhões elétricos, tinha que ser caminhões elétricos movidos a hidrogênio como fonte de energia, o que representaria uma verdadeira revolução para o mundo, principalmente para o mercado de transporte de cargas feitos pelos caminhões. E ter veículos movidos a energia limpa e facilmente recarregável seria muito atrativo e vantajoso para qualquer empresa, e a Toyota e a GM que o digam. Afinal, elas já investiram milhões e milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento em motores assim, e até agora tiveram pouco ou nenhum retorno. E o que chama atenção nessa história é que a Nikola Motors se aventurou nesse setor sem ter dinheiro, apenas com uma proposta. E de tão boa essa proposta, que a empresa conseguiu muitos investidores e fechou contratos milionários, e em pouco tempo a empresa passou a ter um valor de mercado de mais de 25 bilhões de dólares, valendo até mais que a própria Ford, mesmo sem nunca ter sequer colocado um único caminhão de fato nas ruas que fosse movido a hidrogênio. Aliás, a empresa tão pouco gerava receita, mas isso foi ignorado completamente pelos investidores, já que a proposta era muito boa e inovadora. Só que não demorou muito tempo para toda a verdade vir à tona e uma boa mentira que parecia verdade ser descoberta. E como a empresa atingiu esse patamar tão grande, contando algumas mentiras para os seus investidores, é o que nós vamos ver nesse vídeo. Destinado a construir o que seria o caminhão do futuro, Trevor Milton fundou a Nikola Motors, uma empresa que se aventurou no mundo dos veículos elétricos, assim como vinha fazendo a Tesla. A Nikola parecia ter o mesmo modelo de negócio que a Tesla, pelo menos na teoria, só que ao invés de produzir carros, a proposta era produzir caminhões. E o real fator da Nikola que a diferenciaria da Tesla seria o que alimentava os seus veículos. Enquanto os veículos da Tesla seriam movidos a baterias, os da Nikola seriam movidos a hidrogênio. Embora eles usam os mesmos componentes eletrônicos, a Nikola afirmava que os seus veículos movidos a hidrogênio eliminariam algumas desvantagens das baterias dos veículos elétricos, como o alcance limitado e o aumento de peso. E considerando que o níquel necessário para criar as baterias de veículos elétricos é um recurso limitado e que está em alta demanda, a Nikola tinha acesso às suas próprias máquinas para bombear tanto hidrogênio quanto necessário para executar as suas operações. E esse era um forte argumento a favor da longevidade da Nikola em comparação e a vantagem que ele tinha entre a Tesla, e Trevor Milton se aproveitava muito bem desse argumento. Não podemos negar que de fato ele sabia falar bem. E se não bastasse a Nikola ter chamado a atenção de diversos acionistas com a sua proposta inovadora e ter angariado muitos fundos para o seu negócio, até a GM entrou na brincadeira, abrindo uma participação de 11% na Nikola, que custou para a GM 2 bilhões de dólares. E agora que a Nikola já tinha saído do anonimato e já contavam com diversos investidores, a pressão pela apresentação de um veículo real começou. Afinal, os investidores não queriam ficar vendo a frota de veículos que existia apenas em renderizações digitais. Então, em dezembro de 2016, Milton apresentou em um evento o seu suposto carro-chefe, o Nikola One, o primeiro pesado elétrico. E foi com a apresentação do Nikola One que as pessoas começaram a se surpreender ainda mais com a empresa. Agora, se foi para bem ou para mal, é você que vai me dizer. O suposto caminhão tecnológico e ecologicamente correto, o protótipo de carga do caminhão Nikola One, foi apresentado ao mundo como um veículo totalmente funcional e dirigível, e os espectadores até podiam se aproximar dos controles, mas foram bloqueados com uma corrente. Milton disse que não queria que ninguém fugisse com a coisa no meio do show. E a visão por trás do Nikola One era bonita para muitos, de maneira que as pessoas começaram a pensar que estavam dando os primeiros passos rumo a um futuro livre de emissões, graças aos desenvolvimentos tecnológicos da Nikola. Mas acontece que mesmo com a exibição do Nikola One, o evento pode ter sido bom demais para ser verdade. Não, o caminhão não era dirigível e não estava funcionando totalmente. Na divulgação do veículo, que não passava de um desenho bonito para uma carroceria de caminhão,
que estava ligado via cabo de energia escondido no próprio palco. A cara de pau de Milton foi tamanha que o único componente que funcionava de fato no dia do evento era uma tela touchscreen. Aliás, foi a única coisa que Milton conseguiu operar durante todo o evento. E aos investidores da Nikola, a empresa afirmou que o lançamento da tecnologia dos caminhões movidos a hidrogênio já era uma realidade e estaria no mercado muito em breve, o que fomentava as expectativas dos investidores ainda mais. Só que isso não era o suficiente. Os investidores do projeto faziam pressão para ver um caminhão em movimento, pois até aqui eles não faziam ideia de que o caminhão era inoperante. Então a Nikola anunciou em sua conta no Twitter que iria lançar um vídeo do veículo em movimento, e assim o fez. Mas de acordo com um engenheiro da própria Nikola, o caminhão foi rebocado até uma rodovia que possuía uma leve inclinação, o suficiente para fazer um veículo pesado pegar velocidade, mesmo sem motor. O caminhão então foi filmado de modo que parecesse que o veículo estava andando em uma estrada comum e aparentemente reta. O vídeo gerou êxtase e a mídia divulgou o grande feito, e a farsa da Nikola havia tranquilizado os investidores, só que não seria por muito tempo, pois uma empresa chamada Windenberg Research começou a fazer parte dessa história e as coisas começaram a mudar. Um tanto quanto cética às inovações apresentadas por Milton, a Windenberg apresentou um relatório acusando o fundador da Nikola de fazer declarações falsas sobre a tecnologia da empresa, com o intuito de inflar a Nikola e fazer até parcerias com as montadoras já consolidadas no mercado. A Nikola rejeitou as alegações e chamou o relatório de um trabalho de sucesso para quem tenta lucrar na venda a descoberto, impulsionado pela ganância, dizendo que a Windenberg lucraria muito com a queda das ações depois desse relatório. Mas não teve jeito, Trevor Milton mentia para os investidores da Nikola repetidamente. Milton mentia sobre quase todos os aspectos do negócio da empresa, durante todo o seu tempo em que esteve à frente do negócio. E essas mentiras pretendiam induzir os investidores a aumentar o preço das ações da Nikola, investindo cada vez mais num projeto que não existia, e conseguiu, fechando até mesmo uma parceria com a GM e recebendo $2 bilhões como investimento. E foi nas costas de investidores inocentes e enganados por suas mentiras que ele se tornou um bilionário praticamente da noite para o dia. Só que não demorou muito para Milton ir a tribunal e ser acusado de 2 acusações de fraudes com valores mobiliários e 2 acusações de fraudes eletrônicas, todas relacionadas às declarações que fez sobre os negócios da Nikola enquanto ele era presidente e CEO na empresa. E os jurados o consideraram culpado em uma acusação de fraude de valores mobiliários e em ambas as acusações de fraudes eletrônicas. E por um curto período, a Nikola, uma empresa sem receita, foi mais valiosa que a centenária Ford. E essa avaliação ambiciosa teve um reflexo mais que justo nas ações da Nikola, que caíram drasticamente depois que Milton foi forçado a deixar a empresa em setembro de 2020, depois de que o conselho de administração da empresa descobriu que algumas alegações de fraude feitas pela Windenberg Research eram verídicas e tinham mérito. E de fato, a Windenberg até abriu uma posição para operar vendido contra a Nikola e ganhou muito dinheiro, visto que as ações da Nikola despencaram de $65 para míseros $1,60 até a data. E em sua defesa, Milton disse que ele estava apenas seguindo o plano de marketing da empresa e nunca disse nada que não acreditasse ser verdade. Mesmo depois de ser destituído do cargo de CEO da empresa, Milton ainda possui as ações da Nikola, porém a empresa cortou os laços com ele e segue o seu projeto de caminhões elétricos, porém quase sem moral nenhuma no mercado. E o desenrolar dessa história nos mostra como o mercado voltado à tecnologia e inovação pode ser um terreno fértil para qualquer um que saiba vender um produto, ou uma ideia, ainda que ela nem exista ou seja possível. São necessários anos de pesquisa e investimento até que uma empresa consiga enfim anunciar algo realmente inovador. Grandes projetos que prometem mudar tudo da noite para o dia deveriam ser enxergados com uma dose saudável de desconfiança, porque são necessários muitas tentativas, erros e acertos até que algo revolucionário possa de fato surgir.
mas não dá para negar que Trevor é uma pessoa muito eficiente em enganar os outros e tirar dinheiro deles. Ele enganou grandes investidores, empresários e executivos de empresas bilionárias e podia ter usado todo o dinheiro arrecadado para resolver os problemas dos seus projetos e tentar entregar algo que pelo menos funcionasse. Mas esse nunca foi o seu intento. Ao invés disso, ele sempre estava de olho em como arrecadar mais dinheiro e a cada nova parceria que ele fechava, ele alavancava o nome do parceiro para fechar ainda mais novas parcerias e atrair investidores. Milton era muito bom em criar promessas, marketing e convencer pessoas, independente se ele conseguisse realmente entregar o que prometia. Diversas pessoas e investidores experientes foram enganados por uma boa conversa e não é possível que você vai sair desse vídeo sem deixar o seu comentário a respeito desse assunto. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui eu transformo os assuntos e as histórias em forma de um mini documentário. E nesse exato momento, tá aparecendo aí na sua tela outros 2 vídeos que eu fiz para você. Aperte um deles aí e nós nos encontramos lá em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.